Querido amigo, no texto de hoje, o nosso alvo é estudarmos o capítulo 38 de Gênesis. Nesses versos, nós temos o relato de um episódio triste, fruto do distanciamento do Senhor e do convívio com povos que não temiam a Deus. Os acontecimentos lamentáveis desse trecho das Escrituras Sagradas, eles mostram o perigo que Israel, como povo separado de Deus, teria diante de si, caso não permanecesse fiel a Deus e começasse a se relacionar com os cananeus. Além disso, esses acontecimentos também nos advertem sobre a necessidade de nós, cristãos, mantermos nossa intimidade com Deus, separando-nos dos valores, da filosofia, do modo de pensar ou do modo de agir do mundo. Não devemos rejeitar as pessoas, devemos amá-las e mostrar o amor de Deus para com elas, mas devemos rejeitar as suas obras más, os seus pecados, a sua maneira de viver. Quando nos associamos com o mundo, corremos o risco de naufragar na fé. E foi isso que aconteceu com Judá, o quarto filho de Israel. Quando lemos a história dos filhos de Israel, ou, se você quiser ainda, dos filhos de Jacó, descobrimos que Jacó, Israel, gastou muito tempo do seu dia a dia para ganhar dinheiros, para acumular riquezas, isso tudo feito ali na casa de Labão. E ele não deu a devida atenção, não se preocupou com a instrução dos seus filhos. Percebe-se neles jovens maus e desorientados, tornando-se assim uma grande dor de cabeça para o próprio Jacó. Aqui e acolá, descobrimos fatos vergonhosos da vida dos filhos de Jacó, como, por exemplo, aquela mortandade ocorrida lá em Siquém. Eles refletem, esses fatos, o descuido e a pouca preocupação que os pais tiveram com a instrução desses rapazes. Essa situação nos lembra muito os nossos dias, quando os pais não atentam para o futuro e destino dos seus filhos. Ou então, entendem que os filhos, recebendo deles os melhores presentes, uma excelente escola, dinheiro para fazerem as despesas que quiserem, esses filhos poderão crescer livremente sem a presença constante ou da assistência da parte dos pais. Deixa eu fazer uma pergunta. Você concorda com essa posição? Qual é o seu pensamento sobre essa questão? Na verdade, qual é a sua prática? Como é que você se relaciona com seus filhos? Muitos pais têm entregue a tarefa de educar aos filhos somente aos professores, mas eles já têm a sua tarefa a cumprir, isso é, ensinar matérias como geografia, história, português, ou se for no contexto da igreja, ensinar as histórias do Velho e do Novo Testamento, destacando os seus personagens. Os pais têm a responsabilidade e o privilégio de encaminhar os filhos na vida com Deus, na vida espiritual, no amor e no respeito ao próximo. Os pais devem dar os parâmetros para a vida futura, quanto à profissão, quanto à escolha acertada do futuro cônjuge. Enfim, ninguém assume esse papel na sociedade senão o pai e a mãe. Esse é um papel que o Senhor reservou para o pai e a mãe, por isso eles são pai e mãe. Não será através da doação de bens, de presentes, que se educa um filho. É necessário muito mais do que objetos, do que coisas. É necessário tempo em conversas, em aconselhamento, em acompanhamento. Mas vamos voltar ao texto de hoje. O que nós percebemos na vida de Judá é exatamente a falta desse acompanhamento. O capítulo começa dizendo, nos versos 1 e 2, as seguintes palavras. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamada Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Eis aqui uma pessoa que se apartou dos seus irmãos, da sua família, e se uniu com gente estranha. Na verdade, querido amigo, isso nos lembra o primeiro passo dado por um crente para a sua queda moral. Quando um crente se aparta dos seus irmãos cristãos, ele já começa num caminho de queda.
Judá saiu do meio dos seus irmãos e de repente estava se juntando a uma mulher pagã. Querido amigo, antes de nós continuarmos a análise desse texto, vale a pena lembrar um fato muito importante. É que Jesus Cristo veio da linhagem desse homem chamado Judá. Mas você pode dizer o seguinte, mas como é que pode ser isso? Isso é verdade? Sim, essa é a verdade. Mesmo tendo vindo por meio da linhagem de Judá, de uma linhagem pecadora, Jesus veio diferente dos homens. Ele não pecou, Jesus era santo, Jesus é o próprio Deus. Esse pecado de Judá nos faz imaginar como um homem moral e espiritualmente despreparado se dá num ambiente de corrupção e abominação. Nos versos 3 a 6, esses versos nos revelam os nomes dos filhos de Judá: Onã e Selá. O verso 7 diz que era o primogênito de Judá, era perverso diante do Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Isso nos lembra que uma família constituída fora do padrão de Deus só pode proporcionar como herança para os seus filhos o quê? Uma vida pecaminosa, uma vida distante do Senhor. No verso 8, vemos Judá, depois da morte do seu primogênito, aconselhar a Onã, o seu segundo filho, a casar-se com a viúva de seu irmão. Esse era o costume naquele tempo. O irmão mais novo deveria possuir a esposa do irmão falecido, caso esse não tivesse gerado um filho. Mas Onã não gostou da proposta, pois o filho que ele gerasse não seria da sua descendência. Ele lhe daria uma outra descendência. A linhagem seria do seu irmão primogênito. E assim, veja só, ele evitou a geração de um filho por meio da viúva do seu irmão. Onã evitou gerar esse filho através de uma prática reprovável. Ao manter relações sexuais com Tamar, sua cunhada, viúva de Onã não concluía o ato sexual e assim não a fecundava. O verso 10 é muito direto em dizer que tal atitude, isso que ele fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também o Senhor fez Onã morrer. Quando agimos em desacordo com a vontade de Deus, constatamos assim que o salário do pecado é a morte. Sobre essa atitude de Onã, é importante que se diga também que ela ficou conhecida como onanismo. Isso é um dos significados da prática da masturbação, uma prática condenada por Deus. Mas o texto prossegue e no versículo 11 percebemos uma superstição por parte de Judá. Sem reconhecer o pecado e as más atitudes dos seus filhos, e supondo que Tamar trazia azar ou maldição sobre seus filhos, veja o que ele falou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Ele era um jovem rapaz ainda. Pois disse: para que não morra esse também, como seus irmãos. Ora, diante dessa palavra, a Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. Querido amigo, você percebe como é triste a vida daquele que perde a comunhão com Deus? Por desviar-se da comunhão com a família e com Deus, Judá não criou seus filhos nos caminhos do Senhor, e pior ainda, criou-os longe de Deus, e aí começava a ter a mesma atitude dos cananeus. Ele estava com superstição, pensando que a sua nora Tamar desse azar para a sua família. Olha, na verdade, isso é uma grande tristeza quando nós chegamos a esse ponto. Mas a partir do versículo 12 até o 20, nós temos um relato ainda mais surpreendente. O texto relata que morreu a filha de Sua, a mulher de Judá. Ora, se é mulher de Judá, portanto, o texto está dizendo que morreu a filha de Judá também, porque Judá era casado com Sua. Mas é interessante notar e constatar como as mulheres eram completamente desprezadas naquele dia. Você percebe isso? Não se menciona o nome da moça, e nem se menciona também que ela era filha de Judá.
Isso, na verdade, demonstra um preconceito terrível. Mas as mulheres devem ser gratas a Jesus e ao cristianismo, pois através deles, as mulheres conquistaram uma boa posição no cenário cristão da igreja, a nova comunidade do reino de Deus. O texto prossegue e diz que depois de consolado, Judá subiu para tosquiar as suas ovelhas em Tímina com seu amigo Ira, o adulamita. Alguns destaques devem ser feitos. Você percebe, querido amigo, quais eram os relacionamentos de Judá? Qual era a companhia de Judá? É isso mesmo. Era Ira, o adulamita, um gentio, um cananeu. E casar com uma pagã, com uma gentia, quebrando um princípio claro de Deus, também não era o correto. O texto prossegue e nos dá conta que comunicaram a Tamar, a nora de Judá, que o seu sogro Judá ia para Tina para tosquear as ovelhas. E é exatamente nesse ponto, querido amigo, que temos a parte mais sutil do pecado, pois nos mostra o baixo padrão do ser humano que não teme a Deus. Nessa mulher chamada Tamar, temos a sutileza do pecado. O que o autor sagrado registrou aqui a respeito dessa mulher mostra quão sutilmente o pecado influencia e escraviza o homem. Desejosa de gerar filhos e de ter uma descendência, Tamar apoiou-se em 4 razões para conquistar o seu alvo. Primeiro, diante da morte do seu marido Er. Segundo, diante da negativa do seu cunhado Onã de lhe dar um filho através das relações sexuais interrompidas. Terceiro, diante da consequente morte de Onã. E quarto, diante da falta de uma palavra de Judá que não lhe dera Sela, como ele tinha prometido, o seu filho, que já nesse tempo já era um homem adulto, o que Tamar fez? Ela usou de sutileza e sem confiar em Deus, porque ela era uma mulher pagã, ela elaborou uma estratégia humana e mundana para conquistar o seu alvo de ser mãe. Veja só, Tamar despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada do vilarejo de Enaim, no caminho de Timna, pois sabia que Judá passaria por ali. O texto relata que Judá, vendo-a, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o seu rosto. Judá a abordou e se dirigiu a ela dizendo o seguinte: Vem, deixa-me possuir-te. Judá não sabia e nem desconfiava que aquela mulher era sua nora. Então ela respondeu: Que me darás em troca para coabitares comigo? Então ele lhe ofereceu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Mas Tamar retrucou: o que você vai me dar agora como garantia até que você cumpra a sua promessa de me dar um cabrito? Judá fora atraído pelo pecado. Judá já estava seduzido. E então ele lhe respondeu: Peça o que você quiser. E Tamar lhe pediu: Eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. E Judá, sem perder tempo, deu esses objetos àquela mulher que ele julgava ser uma prostituta cultual e a possuiu. E o texto conclui dizendo que ela concebeu a partir dessa relação sexual. Concebeu de Judá. Querido amigo, aqui nós temos uma descrição de uma mulher ardilosa, que fingidamente se colocou como uma prostituta cultual ou uma sacerdotisa cultual ao lado do caminho para apanhar um homem, que era Judá, numa armadilha muito bem planejada. É importante notarmos o sentimento, a sutileza e a maldade dessa mulher. Primeiro, frustrada por ainda não ter gerado um filho. Segundo, irritada por estar sendo passada para trás por Judá, que não cumpria a sua palavra. Terceiro, sabendo que Judá passaria pelo local acompanhado por Ira, cuja religião incluía a relação sexual como um ato de culto. E quarto, por não ser uma crente,
Tamar colocou-se à beira do caminho, provavelmente insinuando-se para Judá quando ele por ali passou. Por outro lado, querido amigo, nós vemos que Judá, mesmo identificando essa mulher como uma meretriz, como uma prostituta cultural, Judá se dirigiu a ela como se estivesse fazendo algo bastante natural, bastante normal. Ele foi atraído por uma mulher perdida e não lembrou-se de que era casado. Esqueceu-se da sua esposa, esqueceu-se da morte da sua filha. E ele foi atraído e traído pelo seu desejo sexual. Querido amigo, você consegue perceber o resultado de nos afastarmos dos irmãos, da família de Deus e do próprio Deus? Você consegue perceber o que uma amizade com alguém que não é de Deus pode causar à nossa vida? É isso mesmo, um pecado chama outro pecado, levando-nos para o abismo. Mas o texto prossegue, e nos versos 20 a 23, vemos Judá tentando reaver o penhor que tinha dado a Tamar, pensando que ela fosse uma prostituta cultual. Através do seu amigo adulamita, Ira, ele enviou o cabrito que prometera àquela mulher. Porém, ela não foi achada e ninguém na localidade conhecia tal prostituta cultual, pois ninguém imaginava que ela era Tamar. Não encontrando a mulher para efetuar a troca, o cabrito pelo penhor, isso é, o selo, o cordão e o cajado, Judá então se sentiu satisfeito e deixou o caso cair no esquecimento. Ele tinha aproveitado da mulher para satisfazer os seus desejos carnais, esquecendo-se de que ela era um ser humano. E a maneira pela qual Deus quer que tratemos o nosso próximo não é essa de usarmos as pessoas para os nossos deleites e prazeres, para os nossos benefícios. O tempo foi passando e a história tem uma sequência. O relato do verso 24 nos dá conta de que quando Judá soube que a sua nora estava grávida, quando Tamar estava grávida de 3 meses, sem saber que ele mesmo tinha engravidado ela, ele disse: tirai-a fora para que seja queimada. Judá ficou revoltado e cheio de justiça própria e mandou queimar então a sua nora. Afinal, era essa a condenação que o culpado naqueles dias merecia. Meu amigo, essa é muitas vezes a atitude do pecador. Ele condena o pecado nos outros sem se lembrar que na sua própria vida tem pecado, que a sua própria vida está em desacordo com a vontade de Deus. Quando acontece essa atitude, em muitas ocasiões, Deus desmascara o pecador mentiroso e hipócrita. E foi isso mesmo que aconteceu com Judá. No verso 25 encontramos a reação de Tamar, uma reação que surpreendeu com certeza a Judá. O verso diz assim: tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais ainda: reconhecem de quem é esse selo, de quem é esse cordão e de quem é esse cajado. Querido amigo, você percebe o que Deus fez com aquele que tenta passar por justo diante dos homens, mas não é justo no seu íntimo? Não é justo diante do próprio Deus? Deus revela o seu coração pecaminoso e corrupto. Deus muitas vezes expõe essa pessoa a um vexame. E essa história de Judá termina com o relato do versículo 26, no qual Judá disse o seguinte: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá meu filho como seu marido, e nunca mais a possuiu. Aqui temos um homem acusado pela sua própria consciência e pelos próprios fatos, constatando que, 1. As más companhias ou amizades nos levam para longe de Deus. 2. Que ele não fora fiel à sua esposa. 3. Que ele não fora um homem íntegro, cumprindo a sua palavra de dar Selá, seu filho, a Tamar, sua nora. E 4. Que um prazer pecaminoso e momentâneo hoje pode trazer sofrimento e frustração amanhã. Na verdade, Judá reconheceu e se arrependeu do seu pecado, percebendo a justiça no procedimento de sua nora, e percebeu também a sua própria injustiça,
quando ele errou, não cumprindo a sua promessa de dar o seu filho mais novo para sua nora. Certamente Judá aprendeu a lição e, por certo, ficou também envergonhado diante dos seus parentes e amigos. Na verdade, querido amigo, este é o resultado do pecado. Nos coloca em situação vergonhosa diante dos nossos queridos. E, finalmente, no término do nosso programa, nos versículos 27 a 30, temos o relato do nascimento dos gêmeos gerados dessa relação incorreta. O mais velho chamou-se Pérez, que significa abertura ou brecha, e que fez parte da linhagem davídica, e o outro chamou-se Zera, que quer dizer brilho, referindo-se à cor vermelha do fio que foi colocado no seu pulso durante o seu nascimento. Muito bem, querido amigo, nós estamos chegando no final do nosso programa, e eu queria lhe dizer o seguinte: se Deus tem falado ao seu coração, aproveite essa oportunidade e acerte a sua relação com Ele mesmo em primeiro lugar. Em segundo lugar, prometa-lhe evitar as más companhias. E aí, se você desejar, escreva-nos compartilhando a sua experiência com Deus e, com certeza, pode contar com as nossas orações, porque nós estaremos orando por você. Na verdade, toda essa experiência, esse relato do capítulo 38 do livro de Gênesis, nos mostra uma situação tremendamente delicada. Quando nós não estamos próximos de Deus, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos envolvemos com amizades que não são da vontade do Senhor, nós estamos abrindo uma grande brecha para cairmos no pecado. O meu desejo é que esse estudo tenha servido para a sua edificação. Lembre-se de que o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Muito obrigado por sua sintonia e até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.